Graça e paz, eu sou Wilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor, povo promessista. Estamos aqui em mais um Sala Pastoral, esse ambiente virtual da Igreja Adventista da Promessa que vai ao ar pela TV Viva Promessa, sempre às sextas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, com reprise ao sábado às 15 horas. E é muito bom estar com vocês. O programa Sala Pastoral, ele tem como foco qual é a missão da Igreja da Promessa, qual é a visão, como a igreja pensa sobre doutrina, costumes, como a igreja pensa sobre temas da atualidade. Então nós abordamos aqui vários temas. E nesta primeira série do Sala Pastoral, a gente está falando sobre os fundamentos da fé promessista, aqueles pilares da Igreja da Promessa, desde 1932, quando os pastores ali pioneiros, depois os pastores de segunda geração, enfim, nesses 90 anos, os nossos pastores pregaram, ensinaram, discipularam nas nossas escolas teológicas, nas nossas escolas bíblicas, enfim, aquilo que nós cremos. Estamos falando sobre os fundamentos da fé promessista. Já abordamos aqui alguns pilares. Na semana passada, no programa passado, nós abordamos um tema importante, a doutrina da abstinência. Se você não acompanhou, você pode acompanhar aqui mesmo. Todos os nossos programas, eles estão aqui no canal Promessistas Brasil /TV Viva Promessa. Você pode acompanhar aqui mesmo. Hoje falaremos sobre um outro tema importante. E esse tema, ele está no início da Igreja Adventista da Promessa, sobre a doutrina do batismo no Espírito Santo. Este tema é importantíssimo para a Igreja da Promessa, porque a igreja nasce a partir do batismo do pastor João Augusto da Silveira no Espírito Santo, 24 de janeiro de 1932. Fique com a gente, voltamos em 15 segundos. Em 24 de janeiro de 1932, já era tardinha, quase noite, o pastor João Augusto da Silveira, como fez repetidas vezes, desde 1922, especialmente depois de 1928, ele orava buscando o batismo no Espírito Santo. Naquela tarde, ele entrou no seu aposento para orar mais uma vez. Segundo alguns relatos, ele não orou especificamente para receber o batismo no Espírito Santo naquela tarde. Mas Deus, na sua soberania, Deus tinha um propósito: batizar João Augusto da Silveira no Espírito Santo. Jesus o batiza naquela tarde. E a partir daquele momento importante, surge a Igreja Adventista da Promessa. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos resultado de uma oração feita em um quarto, sem ministério de louvor, sem grupo organizado, sem igreja organizada, sem liderança, um homem sozinho, que muitas vezes orou: Senhor Jesus, não me deixe morrer na sequidão espiritual. Jesus Cristo ouviu a oração de João Augusto da Silveira e Jesus o batizou naquela tarde. A Igreja Adventista da Promessa é resultado da oração de um homem feita com fé. A Igreja Adventista da Promessa, ela é resultado de uma obra do Espírito Santo. Nós não surgimos porque o pastor João Augusto da Silveira, ele teve problemas administrativos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós não surgimos porque o pastor João Augusto da Silveira, ele teve alguma contenda por conta de funções, cargos. Não. Nós surgimos porque ele orou com fé e Jesus Cristo o batizou no Espírito Santo. A nossa igreja surge
por obra do Espírito Santo. Eu gostaria de falar isso com vocês hoje, abordar esse tema tão importante para a gente, que faz parte da nossa natureza histórica. Bom, como a gente tem abordado aqui, e as igrejas que vieram antes de nós, elas acreditavam como nós sobre o batismo no Espírito Santo e as evidências ou a evidência do batismo? Não. A Igreja Batista do Sétimo Dia até hoje não acredita assim. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também não acredita assim. Conquanto tenha um livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a experiência carismática dos Adventistas do Sétimo Dia, livro escrito por Arthur White, neto de Ellen G. White, Arthur White. Tiago era o esposo de Ellen White. Arthur White, ele escreve este livro sobre as experiências carismáticas das décadas 50 e 60 do século XIX. Só que no livro não consta língua estranha, tá? Consta experiências carismáticas. Nós, a Igreja Adventista da Promessa, crê no batismo no Espírito Santo. E ele é evidenciado pelas línguas estranhas ou pela língua estranha. Há algo externo que você nota que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. Como eu já falei outras vezes, a Igreja Adventista da Promessa é a primeira igreja pentecostal genuinamente brasileira, ou seja, ela é fundada em solo brasileiro por um brasileiro. Então, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos na experiência do batismo no Espírito Santo, evidenciado por línguas estranhas. Nós somos pentecostais clássicos. Nós temos igrejas históricas, igrejas pentecostais clássicas, onde a Igreja da Promessa se encontra, pentecostais neoclássicas e neopentecostais. Muitas neopentecostais já são comunidades que estão praticamente fora do Evangelho. Muitas neopentecostais estão fora do Evangelho. Bom, no dia 30 de junho de 1912, a Igreja Adventista do Sétimo Dia recebia no seu hall de membros o pastor João Augusto da Silveira, que na época era um crente novo, já salvo por Jesus, um crente salvo por graça e por misericórdia. Ele aderiu à Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso em Pernambuco, e a partir dali ele passa a fazer parte desta denominação. Exatamente 10 anos depois, 1922, ele tem as primeiras orientações ou abordagens sobre o batismo no Espírito Santo e a sua evidência. 1928, o pastor João Augusto da Silveira já acreditava no batismo no Espírito Santo como nós cremos hoje. Ele já era um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso lá em Paulista. Na época era um bairro do Recife, hoje uma cidade importante, uma cidade com milhares de habitantes. 1928, então, ele se afasta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A sua família continua frequentando a Igreja Adventista. Então ele se afasta em 28, 29, 30, 31, 32. 24 de janeiro de 1932, ele foi batizado no Espírito Santo. E foi esta experiência que dá início, então, a um movimento de avivamento, irmãos. Um movimento poderoso de avivamento no Nordeste brasileiro. É um ponto importante, inclusive, talvez algum momento, os estudiosos dos avivamentos, talvez eles deem atenção algum dia para este fato, 24 de janeiro de 1932, porque no Brasil foi uma expressão de avivamento, do século XX, foi o surgimento da Igreja Adventista da Promessa. Glórias a Deus por isso. Então, pastor João Augusto da Silveira, 20 anos após ser batizado nas águas, ele é batizado, então, no Espírito Santo. Mas o que é batismo, então, no Espírito Santo para nós promessistas? Olha, para nós promessistas, o batismo no Espírito Santo é uma experiência com o Espírito Santo. Batismo é uma imersão no Espírito. E a evidência dessa imersão no Espírito é o falar em línguas estranhas. Em nosso livro, o Doutrinal, que é o livro de doutrinas da nossa igreja, nós temos 31 pontos de fé. Dentre os 31 pontos de fé, eu destaquei aqui o que nós temos
como batismo ou como definição de batismo no Espírito Santo em nosso livro O Doutrinal. Para você que não conhece a nossa igreja, nós temos um livro onde nós temos todas as doutrinas da igreja. Você pode adquirir este livro na nossa editora Promessa, tá? Você pode adquirir esse livro onde nós temos todas as doutrinas, tá bem? E se você também tem dúvidas acerca da Igreja da Promessa, quer aprender um pouco mais sobre doutrina, a missão, a visão da igreja, nós estamos à disposição. A Igreja da Promessa existe para ser bênção na vida das pessoas do mundo. Vamos lá. Mas afinal, o que é batismo no Espírito Santo? Diz assim o doutrinal: o verbo batizar significa literalmente mergulhar ou submergir. Por isso, quem é batizado no Espírito Santo passa por uma experiência espiritual intensa. Sua vida é submersa no poder do Espírito Santo. Como uma roupa que é imersa na água, assim a pessoa que se acha cercada, coberta, cheia do poder e da presença do Espírito Santo. Em Lucas 24:49, eu vou fazer essa leitura aqui, olha, Lucas 24:49, você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui nessa leitura. 24:49, nós temos, olha, eu lhes envio a promessa do meu Pai, disse Jesus, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Fiquem em Jerusalém, vai dizer a Bíblia Almeida Revista Atualizada. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24:49. A palavra revestido significa literalmente entrar numa roupa, vestir-se. Desse modo, assim como a pessoa ou as pessoas são vestidas com roupas, os crentes que são batizados no Espírito Santo são vestidos de poder sobrenatural. Então, esta é a experiência do batismo no Espírito Santo, né? É a experiência com o Espírito Santo e a evidência são as línguas estranhas. Agora, é bom destacar que o batismo do Espírito Santo não é o ato da regeneração. Tem igrejas que acreditam que ao ser regenerado, uma pessoa é regenerada, ela recebe o Espírito Santo. Isso é uma verdade bíblica. O Espírito Santo passa a morar no coração de todo regenerado. É isso que Jesus vai afirmar em João 3, por exemplo. Então as pessoas entendem que, algumas denominações entendem que ao aceitar ou se render a Jesus, ao processo ali, não é? Anterior a isso da regeneração. O Espírito está trabalhando em nosso coração, somos regenerados e a regeneração ela é o nascer de novo. E no novo nascimento, o Espírito Santo habita o coração do crente. Algumas igrejas vão defender como batismo no Espírito Santo esse habitar do Espírito. Nós cremos que o Espírito habita na regeneração, que o Espírito leva a pessoa para o corpo de Jesus, que é a igreja, que mantém vinculada ao corpo de Jesus, mas não é o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo para a Igreja da Promessa não é, observe bem, não é a regeneração. Não é a regeneração. O batismo no Espírito Santo para a Igreja da Promessa não é a santificação. Nós temos várias etapas da salvação, tá? Nós temos o chamado, regeneração, e aí nós temos outras etapas. Eu vou citar as 3 principais etapas. Nós temos a justificação, santificação e glorificação. A santificação, ela é uma etapa importante que acontece nesta vida. Ela é uma posição, eu sou santo diante de Deus, e ela é um processo. Eu estou sendo santo, como seria a expressão bíblica, não é? Que é um processo, tá? É um processo de santificação, dura até o retorno de Jesus. Então, o batismo no Espírito Santo não é o processo de santificação. E o batismo no Espírito Santo não é uma recompensa. O crente é bom, é um crente trabalhador, é um crente dedicado, então ele é batizado no Espírito Santo como uma espécie de recompensa. Não, nós não cremos que o batismo no Espírito Santo seja uma recompensa. Como a Igreja Adventista da Promessa crê? A Igreja da Promessa crê que o batismo no Espírito Santo é uma experiência com o Espírito Santo, o emergir no Espírito Santo. E é evidenciado, o batismo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. Línguas estranhas, não aparece o termo na Bíblia. Aparece da ideia de línguas desconhecidas.
os pentecostais clássicos vão trazer a ideia de línguas estranhas ou desconhecidas. O melhor termo seria línguas ininteligíveis. Então nós cremos que as línguas não são idiomáticas, não são língua das nações. É uma língua ininteligível, desconhecida, uma língua estranha. O batismo no Espírito Santo é uma experiência com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e é evidenciado pelo falar em línguas. Falar em línguas. Assim nós entendemos, assim os pentecostais clássicos defendem, desde as experiências lá de Vergon, na Suécia, com Levi Petros, depois de experiências em Chicago, já falamos aqui, nós temos um documentário, inclusive, da Igreja da Promessa, a emocionante história de João Augusto Silveira. Você pode acompanhar no canal aqui TV Viva Promessa. Então, desde as experiências dos pentecostais clássicos ali, século XVIII, século XIX, século XX, nós cremos como os pentecostais clássicos sempre acreditaram, como a Bíblia define. Batismo no Espírito Santo é uma experiência com o Espírito Santo e é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. E quem executa esse batismo? Veja, por exemplo, Lucas, o Evangelho de Lucas. Se você não pode acompanhar agora, não tem problema, você acompanha aqui mesmo na nossa leitura. Eu estou usando a NVI. Se você estiver usando Almeida Corrigida e Fiel, Almeida Revista e Atualizada, às vezes tem aqui expressões diferentes. Eu quero só destacar que a Almeida Corrigida e Fiel, a ACF, é uma ótima versão da Bíblia, é uma versão tradicional muito boa, muito próxima aqui dos originais. A NVI também é muito boa, talvez seja uma das mais usadas hoje pela igreja brasileira, mas tem alguns termos que elas são diferentes, pouco diferentes, né? Sinônimos às vezes, das Bíblias mais tradicionais. Então vamos lá, Lucas 3,16, vai dizer assim, olha, Lucas capítulo 3, Lucas 3, verso 16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando João está destacando que Jesus é poderoso, aqui aparece o executor do batismo do Espírito Santo. Quem executa? Quem executa é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. E nos outros textos também, Mateus 3,11, Marcos 1,8, os evangelistas vão dizer que Jesus batiza no Espírito Santo. Sempre por meio do Espírito Santo, este dom é concedido, né? Concedido. Jesus é o executor do batismo no Espírito Santo. E agora nós entramos numa parte importante também, que é a evidência. Por que é importante? Porque muitas igrejas vão entender que são línguas idiomáticas. Então, eu estou numa missão, né? Porque Joel 2:28 a seguir vai falar sobre o alcance da mensagem, o alcance do revestimento do poder do Espírito, né? Depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A NVI vai trazer sobre todos os povos. Então, como eles entendem que esse derramamento do Espírito para todos os povos, então é uma concessão de línguas idiomáticas para pregar o Evangelho. Nós não entendemos assim, Nós entendemos que é uma concessão, sim, mas a língua é estranha. É uma língua não estudada, não compreendida pelas nações. E se você verificar na sua Bíblia, tem um texto aqui para exemplificar o que eu estou falando. É o texto de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, nós temos um texto que vai destacar isso que eu estou falando para vocês. 1 aos Coríntios 14, verso 2, olha. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Quem fala em línguas não fala a língua das nações, não fala línguas idiomáticas. É um mistério, é uma língua celestial. Nós não estamos dizendo que os seres celestiais falam línguas estranhas.
é uma língua concedida por obra sobrenatural, do Espírito Santo. Então, para nós, a língua estranha não é a língua aprendida. Você não vai numa escola de idiomas, se matricula e começa a falar, por exemplo, o inglês, o francês, o português, para quem não é brasileiro, o português, enfim, o hindi, o espanhol, e a partir daí você é batizado no Espírito Santo porque você fala outro idioma. Não é isso, senão os poliglotas todos seriam batizados no Espírito Santo. O que nós temos nas Escrituras Sagradas é uma experiência com o Espírito Santo evidenciado por línguas desconhecidas, ininteligíveis, línguas estranhas. Então, qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Línguas estranhas. Como nós temos certeza que uma pessoa é batizada no Espírito Santo? Quando ela fala línguas desconhecidas, língua estranha, ininteligível. E se você observar em Atos 2, no dia de Pentecostes, nós tínhamos 120 irmãos reunidos no cenáculo. E a Bíblia vai dizer que eles falaram em línguas desconhecidas. Olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vai dizer Atos 2. E começaram a falar noutras línguas. Atos 2, do 2 ao 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. E essas outras línguas são línguas ininteligíveis. Se nós analisarmos outros textos, especialmente em Atos, e eu vou destacar aqui para vocês Atos 8, tá? Atos 8, 17 até o 19. Lucas vai dizer assim, olha, então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Disse, dei-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Vejam bem, irmãos, Simão, um ex-mágico, recém-convertido, ele observa que alguma coisa aconteceu com aquele grupo que recebeu o Espírito. E a observação dele é que algo acontecia após o recebimento, ou seja, os apóstolos impuseram as mãos e as pessoas receberam o Espírito Santo e falaram em línguas desconhecidas, línguas estranhas. Então, para aquele homem, a observação que ele faz ali no local onde o evento acontece é que as pessoas evidenciavam que tinham recebido o Espírito Santo. E qual era a evidência? Línguas desconhecidas ou língua estranha, tá? Por isso que ele oferece dinheiro ali para comprar esse dom. Ele oferece dinheiro para comprar o dom. Por quê? Porque ele percebe uma evidência. Então, qual é a evidência? É uma língua estranha. Não é algo invisível, tá? Então, a Igreja da Promessa, ela crê, assim como os apóstolos acreditavam, que havia um batismo no Espírito Santo e que também a evidência eram as línguas estranhas. Temos um outro texto agora, já de Atos 10, que é a experiência do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro está em Jope e há um acontecimento sobrenatural a 30 e poucos quilômetros, ali cerca de 38 quilômetros, em Cesareia, onde temos a família de Cornélio, que era um romano piedoso, convertido talvez ao judaísmo, e ele ora, ele dá esmolas, ele é uma pessoa que se dedica a Deus, e há uma visitação do Espírito de Deus a Cesareia. Então nós temos Atos 10, 44 ao 46. Eu vou efetuar a leitura aqui, olha. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. Ainda temos em 11, 15, quando Pedro chega a Jerusalém, ele vai explicar o que acontece
entre os gentios, especialmente na casa de Cornélio, Atos 11, 15 e 16. Na explicação, Pedro vai dizer o seguinte: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Vejam bem, Pedro vai comparar a experiência de Atos 10, 44 à experiência de Atos 2. Ele vai dizer que o Espírito desce sobre os gentios como desce em Atos 2, como nós no princípio. Olha aqui. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, ele vai associar este acontecimento com a promessa de Jesus. Ele vai associar esta experiência com Atos capítulo 2. E é interessante, especialmente aqui em Atos 10 e Atos 11, essa experiência na casa de Cornélio, porque tem igrejas, irmãos, e quando a gente fala com respeito, tá? Tem igrejas que elas vão defender assim, olha, o batismo no Espírito Santo é uma capacidade espiritual, né, dada pelo Espírito Santo, para falar em idiomas não estudados ou não conhecidos. Por quê? Porque o público-alvo da missão, né, Joel 2,28 vai dizer que sobre todos os povos, e o público-alvo não conhece a minha língua, ou eu não conheço a língua do público-alvo. Então imagine aqui, eu vou pregar numa tribo isolada do Amazonas, né, no Brasil, ou de uma tribo isolada na África. Aquele dialeto eu não sei. Então o Espírito Santo, ele concede, né, para que eu fale aquele dialeto. Isso é o batismo no Espírito Santo. A evidência aqui são línguas idiomáticas, conhecidas de algum povo, de alguns povos, mas eu mesmo não tenho conhecimento desse idioma. Só que aqui acontece o contrário. Quem fala línguas estranhas é o público-alvo. Então, era para o apóstolo Pedro, então, falar língua idiomática, para compreender a língua deste povo. Bom, vamos supor que Pedro estivesse falando o grego comum, que é o grego koiné, ou koiné. Se Pedro está falando o grego koiné e o pessoal aqui não entende o grego koiné, ou aramaico, o povo não entende o aramaico, então o milagre precisa acontecer. Mas a crença geralmente, ou a defesa de algumas igrejas, vai no sentido de que o público-alvo está falando, por exemplo, o aramaico. Eu não entendo o aramaico, então o Espírito me concede esta compreensão, tanto para entender quanto para falar. Então há um duplo milagre aqui. Eu escuto, caso uma nação esteja falando um idioma que eu não tenha compreensão, e eu também tenho condições de falar. Só que aqui nós temos pessoas falando o mesmo idioma. Porque é provável que eles falassem aqui em Cesareia o grego koiné ou mesmo o aramaico, se fossem judeus piedosos. Bom, por que haveria necessidade da manifestação das línguas estranhas em um público que compreendia, né, estavam falando o mesmo idioma? É óbvio que aqui acontece o milagre das línguas estranhas. Há o batismo, o milagre do batismo, né? Jesus batiza no Espírito Santo a casa de Cornélio e é evidenciado pelas línguas estranhas. E eles falam em línguas e eles magnificam a Deus. Tem ainda um outro texto, Atos capítulo 19. Atos 19, nós temos uma experiência marcante também, aqui já com Paulo, né? Eu vou efetuar a leitura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas desconhecidas e a profetizar. Então nós temos aqui mais uma evidência de pessoas que foram batizadas nas águas, depois foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas
línguas desconhecidas, línguas ininteligíveis, como nós já destacamos para vocês. Conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, quem fala em línguas fala a Deus, de sorte que ninguém entende. Então as línguas são ininteligíveis, não são língua das nações. Com base nesses exemplos que nós citamos aqui, nós da Igreja Adventista da Promessa, assim como o pastor João Augusto da Silveira recebeu o batismo do Espírito Santo e falou línguas estranhas, assim como os pastores de segunda geração receberam o batismo do Espírito Santo, falaram línguas estranhas, assim como ainda hoje acontece o batismo do Espírito Santo na Igreja da Promessa e nós falamos línguas estranhas, nós cremos conforme todos os textos. Aqui citamos rapidamente alguns textos de Atos dos Apóstolos, mas nós temos outros textos, 1 Coríntios 14, todo o capítulo fala sobre o destaque no culto, as línguas estranhas, a profecia, a interpretação. Nós temos ainda os dons, né, as relações de dons, onde nós temos dom de línguas, nós temos a evidência do batismo no Espírito Santo, né, do batismo no Espírito Santo, que aqui seria o batismo propriamente dito, né, o batismo no Espírito Santo, ele é evidenciado pelas línguas estranhas. E nós temos o dom de línguas, né, 1 Coríntios capítulo 12, há toda uma relação de dons ali, entre esses dons, o dom de línguas. Então, a evidência que nós temos para as línguas, ou para o batismo no Espírito Santo, são as línguas estranhas, com base em todos os textos que nós lemos e muitos outros textos da Bíblia. Ou seja, a pessoa é batizada no Espírito Santo e imediatamente ela fala línguas estranhas. Mas tem gente que diz assim, mas pastor Adel, eu sou batizado no Espírito Santo porque eu tenho outro dom. Nós não temos essa compreensão, irmãos. A nossa compreensão é que a evidência imediata ao batismo no Espírito Santo, a imersão no Espírito Santo, é a língua estranha ou são as línguas estranhas. Esta é a evidência imediata, tá? Os outros dons também são concedidos ou administrados conforme a vontade do Espírito Santo, né? Ele distribui como lhe apraz, são dons espirituais concedidos para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Jesus, mas não são dons que evidenciam o batismo no Espírito Santo. Para nós e para todo o pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas. E essas línguas, elas não são línguas humanas. Já falamos aqui, não são línguas humanas. Não são aprendidas em institutos de idiomas ou faculdades. Elas são concedidas pelo Espírito Santo, conforme a sua vontade. Foi o que a gente falou aqui. Vamos ler alguns textos rapidamente? Olha, Atos 2, verso 4. Olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Quem capacita é o Espírito. Então, o Espírito capacita para falar línguas ininteligíveis. Essa é a crença da Igreja da Promessa. 1 Coríntios 14, 12, nós já destacamos esse texto, mas eu faço a leitura novamente desse texto, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Aqui nós temos a evidência também do batismo do Espírito Santo como sendo as línguas estranhas. 14, 13. Por isso quem fala em língua, ora para que possa interpretar. Mais uma vez nós temos evidência que existe língua ou existem línguas. E nós entendemos então, olha, os dons, concessões do Espírito de Deus, os dons são distribuídos como lhe apraz, como o Espírito quer na igreja, para a edificação do corpo, mas não é o batismo no Espírito. O batismo no Espírito é uma imersão no Espírito. A pessoa mergulha no Espírito e ela tem essa experiência profunda com o Espírito Santo e ela fala em línguas desconhecidas, línguas ininteligíveis, línguas estranhas. Esta, então, é a compreensão que nós temos sobre o batismo no Espírito Santo. Bom, nós falamos, então, o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é essa experiência com o Espírito Santo, evidenciado por línguas estranhas. Quem executa o batismo? Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Nós temos Jesus fazendo a promessa, Jesus batizando no Espírito Santo.
qual é a evidência? É o falar em línguas estranhas. Então, como nós sabemos que João Augusto da Silveira foi batizado no Espírito Santo? Porque ele falou em línguas estranhas. Como nós sabemos que Pedro, em Atos 2, foi batizado no Espírito Santo? Porque ele falou em línguas estranhas. Como nós sabemos que você foi batizado no Espírito Santo? Porque em algum momento você falou línguas estranhas. E agora, qual é o propósito? A gente é batizado no Espírito Santo para quê? Para quê? Existem pessoas que nos perguntam assim, olha, para que a gente é batizado no Espírito Santo? Para que serve o batismo no Espírito Santo? Para que serve? Veja bem, se o batismo do Espírito Santo ele é evidenciado com línguas idiomáticas, quanto mais a humanidade ou a sociedade tiver cultura, especialmente forem pessoas falantes de outros idiomas, esse batismo ele vai se tornando desnecessário. Por quê? A pessoa pode estudar a língua, então haverá uma cessação do batismo do Espírito Santo. Eu já disse para vocês que a promessa não crê assim, não crê. A promessa crê que a evidência são línguas estranhas, então eu não consigo estudar em faculdade. Você não pode estudar em faculdade. É o Espírito Santo quem capacita para falar línguas estranhas. E aí a pessoa pergunta, então para quê? Para quê? Numa era, por exemplo, onde a gente consegue se comunicar pelo YouTube, Facebook, Instagram e muitas outras ferramentas, ambientes virtuais, o mundo inteiro consegue nos ver, né? Eu já disse aqui em outra oportunidade que nós fomos alcançados, ou nós alcançamos melhor, pessoas de 53 países foram alcançadas por nós, pela TV Viva a Promessa. Então pessoas da China, por exemplo, pessoas da China nos viram, pessoas da China, pessoas da Indonésia, enfim, do mundo inteiro, até da Arábia Saudita. Nós tivemos um árabe acessando a TV Viva a Promessa da Arábia Saudita. Então, com toda essa tecnologia, o batismo torna-se desnecessário. Se ele é dado, o propósito é nos dado para pregar o Evangelho, nós temos ferramentas avançadas, tecnologia de ponta para pregar o Evangelho, então por que nós precisamos do batismo do Espírito Santo? Nós temos um propósito. E esse propósito nós vamos ver em Atos 1, verso 8. Em Atos 1, 8, nós temos este propósito dito por Jesus. Olha, aqui Jesus está dando aqui as últimas instruções para os discípulos. E Atos 1, 8, ele dá essa instrução e na sequência ele vai para os céus, né? Ele é recebido nos céus. Atos 1, 8 vai dizer, olha, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, para que nós recebemos o batismo do Espírito Santo? Nós recebemos o batismo do Espírito Santo, irmãos e irmãs, para proclamar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Todas as ferramentas, elas são úteis, né? O apóstolo Paulo, em Atos, nas suas 3 grandes viagens missionárias, ele também acabou utilizando ali o que havia em transportes, de mais rápido em transportes, né? Ele usa navios, mas ele também usou outros meios de transporte para proclamar o Evangelho. Os grandes avivalistas usaram os meios que eles tinham. Os puritanos na Inglaterra, os pentecostais, em 1906, nos Estados Unidos, os pais pioneiros adventistas da promessa, eles usaram também o que tinham disponível na época para pregar o Evangelho. Mas eles não perderam a essência. A essência nunca sai de moda, nunca ela é suplantada, nunca ela é anulada. A essência para pregar o Evangelho é o poder do Espírito. Por que nós recebemos o batismo? Para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Quando a gente olha hoje, por exemplo, a Europa, 1% da Europa se declara cristã. 1% da Europa. Eles se tornaram secularizados. Ou seja, só o ambiente, só as coisas deste século, desta era que faz sentido para eles. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que residem na Europa e elas não tinham noção quem era Deus. Quem é Deus? Não sei. Quem é Jesus? Não sei.
O teu pai não te ensinou? Não. A avó não ensinou? Não. O colégio não ensinou? Não. Ninguém ensinou. Tem um autor já falecido, é um autor inglês, Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele tem um livro muito bom sobre o batismo no Espírito Santo. Inclusive, ele tinha crenças muito parecidas sobre o batismo, muito parecido com a promessa. Ele vai dizer que o que nós precisamos nessa época é um batismo do Espírito, é um revestimento do Espírito. Por quê? Se o Espírito vem com poder, a Europa pode ser transformada novamente ou reevangelizada novamente. Pode se tornar num país cristão, não um país secular, um país ateu. Muitos países da Europa são muito mais agnósticos do que cristãos, ou mesmo sincréticos. Eles acreditam na força do euro, na força do capital. Mas se o Espírito vem com poder, nós alcançamos não só a Europa, a gente alcança o mundo, irmãos. Então, o que nós precisamos? Poder do alto. Para que eu recebo o batismo do Espírito Santo? Para pregar o Evangelho. Para que você recebe? Para pregar o Evangelho. Veja esse texto aqui, olha, Atos 1:8. Mas receberão poder. Então, o que eu recebo para pregar o Evangelho? Vitalidade espiritual, capacitação espiritual, vigor espiritual. E aqui a palavra que aparece, poder, vem de uma antiga palavra que no português seria dunamis. Dunamis, que vem da ideia de dinamite, poder. Paulo vai falar aos Tessalonicenses que a palavra chega com poder para destruir os ídolos, o ateísmo, o secularismo. Para que eu recebo o batismo no Espírito Santo, meus irmãos? Para quê? Para ter vitalidade espiritual. Vitalidade espiritual. Para que você recebe o batismo do Espírito Santo? Lá no Amazonas, para ter vitalidade espiritual. Lá no Amapá, para ter vitalidade espiritual. No Maranhão, no Pará, em Rondônia. Para que você recebe? Você recebe para ter vitalidade espiritual, poder do alto, poder do alto. É uma capacitação do Espírito Santo para você cumprir uma missão. Então, para que o pastor Adelmilson recebe o batismo do Espírito Santo? Vitalidade espiritual, força espiritual, para quebrar os ídolos mudos, para quebrar os ídolos que as pessoas estão aprisionadas por Satanás. Nós recebemos a autoridade do Espírito Santo, a Igreja da Promessa recebe a autoridade do Espírito Santo para ter vitalidade espiritual. Então, nesse texto eu aprendo o quê? Olha, Atos 1:8. Qual é o grande propósito para o batismo no Espírito Santo? Tanto lá a promessa em Joel 2:28 e 29, ele vai dizer que os povos seriam alcançados. Quando Pedro fala em Atos capítulo 2 a seguir, ele vai dizer que as pessoas seriam alcançadas pela pregação do Evangelho. O batismo do Espírito Santo, ou o avivamento que vem por meio do batismo do Espírito Santo, é sempre cristocêntrico. Cristo é proclamado, Cristo é pregado, Cristo está vivo. É isso que a gente diz. Então eu recebo vitalidade espiritual, olha, mas receberão poder quando o Espírito vier sobre vocês, tá? Vitalidade espiritual. O que mais nós temos aqui nesse texto? Olha, Atos 1:8, existe um propósito claro aqui, olha, e serão minhas testemunhas. Para que eu recebo o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo? Para ter vitalidade espiritual. Qual é o propósito? Ser testemunha de Cristo Jesus. Testemunharmos de Jesus. O batismo no Espírito Santo é nos dado para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. É isso que nós vemos, ó. Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Então nós recebemos o batismo no Espírito Santo para testemunhar. Nós vamos dizer, Cristo vive. Cristo vive. Cristo morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele sai do túmulo. Dias depois, ele é recebido na glória. O nosso Senhor Jesus, ele vive. Para que você recebe o batismo no Espírito Santo? Para ter vitalidade espiritual, para ser testemunha de Jesus. E esse texto ainda nos ensina, testemunha de Jesus onde? Nos ensina a ter mobilidade, olha. Mas receberão poder
Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vitalidade espiritual, propósito, serão minhas testemunhas. Onde? Mobilidade, olha, Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo para alcançar os confins da terra, meus irmãos. Nós vamos usar todas as ferramentas, mas é o poder do Espírito de Deus impulsionando. Onde estão as mulheres da Igreja Adventista da Promessa? É o Espírito do Senhor impulsionando as mulheres promessistas. Onde estão os adolescentes? Onde estão os pré-adolescentes? É o Espírito de Deus impulsionando os pré-adolescentes. Eu sempre digo para os adolescentes que eles têm uma força importante. Eles têm uma força importante. Irmãos, lá atrás, quando os primeiros pietistas começam a pregar o evangelho, antes do pietismo, tinha um jovenzinho chamado Nicholas von Zinzendorf. Com 12 anos, ele criou uma associação para a pregação do evangelho. Com 12 anos! Será que nós não temos alguns Zinzendorfs na promessa? Para que vocês recebem o batismo no Espírito Santo? Para pregar o evangelho. Vocês que estão em Vila Maria, Vila Medeiros, Prado Velho, vocês que estão em Votuporanga, Parque Itália, vocês que estão lá em Rolim de Moura, em Rondônia, vocês que estão no Recife, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, lá em Temperley, em Buenos Aires, lá em Madrid, na Espanha, os jovens e adolescentes lá de Moçambique. Para quê? Para pregar o evangelho. Onde? Tem mobilidade. Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Então nós recebemos o batismo no Espírito Santo para ter vigor espiritual, para ser testemunha de Jesus e para ter mobilidade. Mobilidade. É preciso sair, precisamos alcançar as nações. Jesus batizou um homem no Espírito Santo, chamado João Augusto da Silveira. Um grande movimento começa no Nordeste brasileiro. Esse movimento alcançou o Brasil e o mundo. E agora? O que nós faremos? Nós pregaremos o Evangelho ao redor da terra. Eu destaco uma frase do pastor João Augusto. O que muito nos interessa e sobre modo nos alegra é vermos dia a dia o número de almas se rendendo a Cristo. É isso, irmãos. A gente recebe porque a gente quer ver as almas se rendendo a Jesus. Na sua igreja local, pessoas que são abordadas, talvez ali na sua empresa, na tua escola, na sua vizinhança, mas também a igreja, ela tem uma mobilidade. Ela vai ao encontro dos pecadores e das nações. Eu almejo esse revestimento de poder na Igreja Adventista da Promessa. 2022, nós estamos passando o ano do avivamento. Na nossa gestão, nós falamos sobre unidade, missão e avivamento. Este ano de 22 é o ano do avivamento. Busque o batismo no Espírito Santo. Pastor, busque o batismo no Espírito Santo. Busque o batismo. Busque o batismo. Busque o batismo do Espírito Santo para os adolescentes da sua igreja, para os jovens da sua igreja, para as irmãs, para os irmãos. Nós temos irmãos valorosos na promessa. Receberam o Espírito Santo para pregar o Evangelho, mas tem alguns que ainda não receberam. Ore um pouco mais para que Jesus batize a igreja, batize os irmãos e irmãs no Espírito Santo. Em Atos 2, 39, tem um verso importante que eu gostaria de deixar aqui, caminhando já para o final. Olha, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A promessa é para você, meu irmão. A promessa é para o seu filho, a promessa é para o seu neto, meu irmão. Então leva o seu neto para a oração, leva os teus filhos para a oração, leva os irmãos para a oração, pastor, porque a promessa é para nós, a promessa é para nós. Irmãos e irmãs, eu espero um avivamento na Igreja da Promessa, irmãos. Um avivamento na Igreja da Promessa, um avivamento poderoso. Nós precisamos desse avivamento, irmãos. Deus sabe quantas vezes eu tenho dito a Ele que sem o avivamento eu sei que essa obra não vai. Eu sei que não vai. Eu sei que não vai. Não vai. Não vai. Dias atrás, eu fui a uma igreja nossa. Uma igreja bem equipada. Então eu vi o menino colocando, eu acho que é o retorno, né? Acho que é o retorno assim no ouvido. O rapaz que toca, o pessoal que canta.
como a gente sabe que o retorno era um retorno assim de marca, eu sei que é caro. Eu sei que é caro. E eles estavam com equipamento de ponta. Eles estavam com retorno de ponta, guitarra, violões, bateria, tudo impecável. E eles cantaram, irmãos. Mas não havia envolvimento da igreja. O louvor foi frio. E naquele dia eu pensei, os primeiros adventistas da promessa, ou os meus pais que já foram lá de quarta, quinta geração de promessistas, eles não tinham aquele negócio. Não é pecado ter, não é problema ter. Eu só pensei naquele momento, eles não tinham violão, eles não tinham a guitarra de ponta. Mas o Espírito caía sobre a igreja. Então nós precisamos ter sim a melhor guitarra, o melhor violão, o melhor instrumento, o melhor equipamento. Mas tem que ter batismo no Espírito, irmãos. Tem que ter batismo no Espírito, gente. Senão essa obra não vai para frente. Essa obra não vai para frente. As seitas crescem de outra maneira. As seitas crescem enganando as pessoas. As seitas crescem dizendo coisas que não são bíblicas para amedrontarem as pessoas. Mas a promessa não cresce como seita, ela cresce impulsionada pelo Espírito Santo. Por isso que nós precisamos desesperadamente do batismo no Espírito Santo. É a única maneira de dar um passo adiante. Então, dizem que é uma frase de São Tomás de Aquino, ali do século XIII, que o Papa disse a ele assim, olha Aquino, Pedro e João disseram, não temos prata e nem ouro, né, para aquele coxo. Olha para a estrutura da Igreja Católica, não é? É atribuído a São Tomás de Aquino, essa frase, né? Olha Aquino, a estrutura que nós temos na igreja hoje. Hoje nós não podemos dizer que não temos ouro nem prata, porque nós temos. Dizem, né? Diz que Aquino responde ao Papa. Hoje nós temos ouro e prata, mas nós não podemos dizer como eles disseram, levanta e anda. Irmãos, hoje nós precisamos dizer levanta e anda. Hoje nós precisamos ter batismo do Espírito. Hoje nós precisamos ter jovens falando línguas estranhas, mulheres, homens impulsionados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho ao redor da terra. Hoje nós temos muito equipamento, mas nós precisamos desse poder do alto. Eu clamo constantemente a Deus e eu gostaria de ver um avivamento ainda na década do crescimento. Quem sabe um avivamento a partir de 2022 até 32, um sopro poderoso do Espírito Santo. Nós estamos visitando, irmãos, alguns países do mundo. Nas próximas semanas, estaremos visitando especialmente alguns países entre América do Sul, Europa e África. 6 países nós vamos visitar. Ore por nós, para que possamos pregar no poder do Espírito Santo, entusiasmados pelo Espírito Santo. E quando nós pregarmos, os pastores pregarem, a junta de missões pregar, a diretoria geral, os superintendentes que estão nos ajudando nessas visitas, o Espírito Santo entre no coração do pecador, toque o coração do pecador. Toque o coração de forma especial, que eles se convertam. Em segundo lugar, que eles tenham experiência com o Espírito Santo, que sejam batizados no Espírito Santo. Falem línguas estranhas, entusiasmados, eles vão pregar o Evangelho ao redor da terra. Esse é o meu pedido para você. E eu gostaria que você orasse por nós nesse momento. Eu vou orar com você e que você orasse por nós. Vamos orar pela Igreja Adventista da Promessa. Pai de amor e de misericórdia, eu oro agora em nome de Jesus. Pai, nós falamos sobre um tema tão importante, o batismo no Espírito Santo. E eu oro para que o Senhor nos dê esta mesma experiência. Renove o teu povo, renove a tua igreja, renove os jovens, os adolescentes, as irmãs e os irmãos. Traga o renovo sobre esta igreja. Pai de amor, nós sabemos que o recebimento do batismo no Espírito Santo tem um propósito. Vigor espiritual, testemunhar e ter mobilidade. Eu quero pedir que o Senhor nos dê mobilidade. Às vezes a gente recebe e fica dentro da igreja. Às vezes nos tornamos um sal dentro do saleiro. Sal dentro do saleiro não faz a diferença. Ele precisa salgar, ele precisa cumprir o seu propósito, que é preservar, é dar sabor,
Eu peço que o Senhor leve a Igreja da Promessa a cumprir o propósito, pregar o Evangelho ao redor da terra. Nós precisamos alcançar os confins da terra. Existem muitos países de fala portuguesa, existem muitos países de fala hispânica e nós temos várias igrejas plantadas na América do Sul. Mobilize a Igreja da Promessa sul-americana para pregar o Evangelho entre os povos hispânicos. Pai de amor, mobilize a nossa igreja. Nós temos igreja na Nigéria, de fala inglesa. Mobilize a tua igreja para pregar o Evangelho em outros povos de fala inglesa. Pai de amor, em nome de Jesus eu peço, faça desta igreja, ó Deus, um instrumento missionário, uma igreja missionária, uma igreja focada, meu Deus, nos propósitos que o Senhor deu a ela em 1932. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Pai de amor, nos dê condições de pregar o Evangelho nessa gestão, mas também nesta geração. Que a geração, meu Deus, que veio antes de mim, a geração de pastores que estão iniciando o ministério, que essa geração seja cheia do Teu Espírito Santo para pregar o Evangelho. Pai de amor, eu oro também pedindo ao Senhor, nos dê um avivamento poderoso nessa geração, para que possamos pregar no temor do Senhor até a volta de Jesus. Nós oramos no nome dEle, para a glória dEle. Amém, amém. Estamos chegando ao final do Sala Pastoral, meu irmão, minha irmã. Você sabe, o Sala Pastoral, ele sempre vai ao ar pela nossa agência promessista de comunicação aqui na TV Viva Promessa. Temos uma agência que mantém a TV e esta agência ela é sustentada pelos Amigos da Missão. Você pode fazer a sua inscrição, amigosdamissão.org, ou você pode também fazer uma oferta especial. São essas ofertas voluntárias dos irmãos e das irmãs que mantêm a TV Viva Promessa. Deus tem nos dado sonhos, nós queremos expandir a TV Viva Promessa. Breve nós vamos comentar com vocês o que Deus está colocando em nosso coração para termos a TV Viva Promessa também em outros lugares, né? Especialmente num outro lugar do mundo, para que a mensagem do Evangelho alcance em vários idiomas os vários povos do mundo. Então, contribua com a TV Viva Promessa. E compartilhe o link, convide as pessoas para participarem dos cultos, né? Amanhã, convide as pessoas para participar do culto na igreja local, na sua igreja local. A nossa igreja ela faz cultos, né? Atracionais, cultos empolgantes, né? Cultos vivos. Convide as pessoas para ter experiência com Deus na Igreja Adventista da Promessa no culto de sábado. Convide as pessoas também para a oração, pastor, para que elas tenham a experiência do batismo no Espírito Santo. Assim nós teremos uma igreja melhor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Foi um prazer estar com vocês até aqui. Voltamos na próxima sexta-feira, às 20 horas, se Deus permitir. Um abraço e a paz do Senhor a todos. Graça e paz, eu sou Hilbert, pastor da Promessa Taubaté e superintendente da Convenção Litoral e Leste Paulista. Estou aqui para dizer a vocês que eu sou um amigo da missão. Seja você também parceiro nesse importante projeto, seja um amigo da missão. Aproveito para lhe convidar para também acessar o nosso site, amigodamissão.org. Deus abençoe a todos.